Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é Cláudia Medeiros, também conhecida como Cláudia Raios, aqui nesse canal Mais Que Raios, com vocês, para falar hoje sobre um tema de extrema relevância. Mas antes de começar o nosso tema, eu gostaria de dar uma dica para você. Dá o seu like, inscreve-se no canal e ative ali o sininho para você receber todos os nossos conteúdos. Eu sei que eu estou devendo para vocês, porque faz tempo que eu não tenho passado por aqui, mas existe um motivo. Eu estava lá naquele canal especial que vocês já conhecem, que é o Ciência Talks. Se você ainda não conhece, vamos lá. Eu vou deixar aqui o link para vocês entrarem no Ciência Talks. O que é o Ciência Talks? Ciência Talks é um podcast de hard science, onde eu, Cláudia Medeiros e o professor César Lenzi recebemos convidados voltados para o setor de ciência, academia, também indústrias, empresas, governo, etc., para falar sobre ciência, tecnologia e inovação, IA e também exploração espacial. E o que isso tem a ver com esse vídeo que nós vamos fazer hoje, tá? É porque esse vídeo que nós vamos fazer hoje começa com uma série de vídeos que eu vou fazer a respeito da Agência Espacial Brasileira, tá? Então, para contemplar a nossa última conversa que eu tive aqui, ó, tá aqui para vocês, com o presidente Marco Antônio Chamon, que é o presidente da EB. Esse episódio saiu aí há algum tempo atrás. Na conversa que nós tivemos lá, que na verdade foi com a Luísa Santos, nossa especialista em IA e espaço, que veio nos ajudar aí nesse podcast, né? A Luísa também faz parte da equipe do Ciência Talks. Então, nós duas recebemos o presidente Marco Antônio Chamon para essa conversa, e durante essa conversa o Chamon mencionou algumas coisas, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer hoje é mergulhar num tema de extrema relevância estratégica e tecnológica, que é o nosso setor espacial. Bom, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de deixar uma dica para vocês, tá? A nossa série, ela começa hoje com esse vídeo, mas ela vai voltar no tempo e nós vamos utilizar esse livro aqui, ó, A Era Espacial. Então, esse livro aqui, que foi escrito por Raimundo Almeida Filho, ele faz aqui toda a história do Programa Espacial Brasileiro, desde o início até os dias mais recentes, contando a percepção que ele teve sobre o programa espacial. Então, isso aqui vai ser uma ajuda para você compreender com mais detalhes o que é o setor espacial aeroespacial brasileiro até o atual momento. Daqui para frente nós vamos entender melhor o programa espacial, porque estamos vivenciando ele, né, com seus desafios, e eu quis trazer esse vídeo hoje para ajudar você a construir essa imagem do que é a Agência Espacial Brasileira e o Programa Espacial Brasileiro. Não sei se é bom, como o próprio Chamon disse na chamada, não sei se é bom, não sei se é ruim, tirem as suas próprias conclusões. Eu só venho trazer para vocês fatos. E se você quiser deixar algum comentário, pode deixar aqui, então, nos comentários, que a gente costuma responder os comentários que vocês deixam. Todos os itens e todas as referências, inclusive o link para você adquirir esse livro, vai estar nas descrições. Sem mais delongas, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, o nosso objetivo aqui é fazer uma análise aprofundada comparando o Programa Espacial Brasileiro com o de grandes países e potências, inclusive até as de médio porte, né, de forma mais detalhada, para a gente entender as semelhanças e diferenças da infraestrutura, dos investimentos, dos focos de pesquisa, crucialmente os modelos de governança, que é uma das coisas mais importantes que foi citada pelo Chamon, que comparou, inclusive, o modelo brasileiro. Será que o modelo brasileiro tem alguma coisa semelhante aí pelo mundo? Então, nesse vídeo, eu vou trazer para vocês alguns exemplos, tá? Que moldam o futuro da exploração espacial no nosso planeta. E comecemos pelo Brasil. O Programa Espacial Brasileiro, ou PEB, coordenado pela Agência Espacial Brasileira, a AEB, que é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A história da PEB, ela remonta à primeira metade do século XX, mas ganhou mais força em 1994 com a criação da Agência Espacial Brasileira. Isso tudo vocês vão ver mais detalhadamente quando a gente fizer a nossa série a respeito disso com esse livro. Mas hoje em dia, o planejamento estratégico é guiado pelo Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE. Também vai estar o link aqui na descrição para vocês, que estabelece as diretrizes e metas para uma década. Então, o PNAE sempre é construído por uma década. Então, hoje, nós estamos entre 2022 e 2031, nosso programa espacial está descrito no PNAE. Em termos de infraestrutura, o Brasil possui um ativo muito estratégico fundamental, que é o Centro de Lançamento de Alcântara, o famoso o CLA. Sua localização próxima à linha do Equador oferece uma vantagem significativa para lançamentos, permitindo uma economia de combustível de até 30%. Isso é extremamente importante porque coloca o Brasil como um dos lugares mais importantes, e o CLA em específico, para o lançamento de foguetes. Em 2025, o CLA marcou um passo muito importante ao realizar seu primeiro lançamento orbital comercial com o foguete sul-coreano, o InnoSpace.
No episódio, nós comentamos que o InnoSpace, para alguns, é considerado um fracasso, para outros, um sucesso, né? O Chamon comenta que o InnoSpace foi um sucesso no sentido do Brasil, porque mostra a capacidade da nossa agência espacial e do nosso CLA de coordenar ações de lançamento de foguetes. Apesar que o foguete falhou, né, logo no início do seu lançamento, mas a princípio não tem relação com as atividades do CLA. O CLA atendeu bem as expectativas e agora nós estamos aí no processo de investigação a respeito do foguete. Isso é uma história à parte, a gente pode voltar a falar sobre isso no futuro. Mas com relação ao CLA, parece que está tudo certo. O outro desenvolvimento recente é a criação da estatal Alada, que também foi comentada no episódio, né? E ela também começou a se tornar vigente em 2025, que ela visa desenvolver e comercializar as tecnologias aeroespaciais, impulsionando a indústria nacional no quesito de convocar todo mundo para poder fazer esse movimento no setor aeroespacial brasileiro. A Alada também abre oportunidade para que o mercado internacional use a infraestrutura brasileira para poder realizar a operação dos seus próprios produtos. Em um dos próximos casos, talvez sejam outras agências espaciais contratando, por exemplo, o CLA para poder fazer o seu lançamento. Se isso é bom ou se isso é ruim, nós vamos ver ali ao longo do tempo. No campo da cooperação internacional, a parceria mais importante que o Brasil tem é com a China no desenvolvimento dos satélites Ciberes. E é um marco, porque agora nós vamos ter mais 2 Ciberes, o Ciber 5 e o Ciber 6, que estão em desenvolvimento, incluindo a primeira incursão brasileira no satélite geoestacionário, que seria com o Ciber 5. O Ciber 6 vai vir primeiro, mas o Ciber 5 um pouquinho mais lento, porque é um satélite geoestacionário bem mais complexo. O Brasil tem o seu satélite geoestacionário SGDC, mas foi um satélite comprado de outra agência, da França, e está aqui sob operação no Brasil. No caso do Ciber 5, ele vai ser desenvolvido junto com o Brasil. Então, é uma apropriação também intelectual da construção de um satélite geoestacionário e também da manutenção do satélite geoestacionário no espaço. Bom, além disso, o Brasil tem demonstrado um foco crescente em aplicações espaciais para a agricultura, com parcerias da AEB, com a Embrapa e na participação de acordos Artemis, que é para pesquisa em ambientes fora da Terra. Como vocês podem ver, o Brasil tem todas essas iniciativas no campo do setor espacial, apesar da gente ainda não ter o foguete. E nós temos também aí parcerias que foram assinadas pela FINEP para a construção de foguetes. Uma delas não deu certo, como o próprio Chamon comentou lá. A gente pode falar sobre isso no próximo vídeo. Se você quiser, deixa aqui nos seus comentários. Quero saber o que aconteceu, o que deu errado com os foguetes. Mas para esse vídeo, vamos nos limitar a falar sobre os propósitos da agência. No entanto, quando falamos de investimento, o cenário brasileiro é mais do que modesto. Nós já sabemos, o Chamon também comentou lá. Em 2024, o orçamento da EB foi de aproximadamente 28 milhões de dólares. O investimento total no setor espacial, lembrando que uma coisa é o que vai para a EB, a outra coisa são todas as fontes que fazem parte dos processos espaciais. Então, incluindo outras fontes, como o Programa Estratégico dos Sistemas Espaciais, o PESI, que é da Defesa, esse investimento pode chegar a cerca de 47 a 50 milhões de dólares. Um estudo da Confederação Nacional das Indústrias, CNI, de 2025, apontou que o Brasil ocupa a penúltima colocação entre os países do G20 em investimento público no setor espacial. Isso é triste, né? A gente fica com o coraçãozinho apertado ali. Mas é a história do Brasil. Bom, agora vamos expandir a nossa visão para o cenário global. Vamos ver como que estão essas coisas acontecendo aí pelo mundo. As grandes potências espaciais, como os Estados Unidos, a China, a Europa, através da ESA e a Índia, operam em uma escala de investimento e capacidade tecnológica muito superior à brasileira. A NASA, por exemplo, tem um orçamento anual que ultrapassa os 25 bilhões de dólares. Isso mesmo que você escutou, bilhões de dólares. Focado em exploração humana, na Lua, em Marte, ciências espaciais, observação da Terra. A China, por exemplo, com a CNSA, investe cerca de 12 bilhões de dólares em exploração lunar e marciana, e ela ainda tem a sua própria estação espacial e navegação por satélite. Como vocês sabem, a China está aí na fronteira da exploração espacial. Já a Agência Espacial Europeia, que é a ESA, com um orçamento de aproximadamente 7,2 bilhões de dólares, concentra-se mais na observação da Terra e ciências espaciais e no desenvolvimento de lançadores. Já a ISRO, que é a da Índia, com cerca de 1,5 a 1,9 bilhões de dólares, é conhecida por seus lançadores de baixo custo, satélites de comunicação e sensoriamento remoto,
além de ter iniciado aí a exploração lunar e marciana. A diferença mais gritante é o volume de investimento. O orçamento da NASA é centenas de vezes maior que o da EB, mesmo a ISRO, que dentre essas todas que eu citei aí, tem um orçamento mais modesto, investe cerca de 50 vezes mais do que o Brasil. Mas a comparação se torna mais interessante quando nós olhamos para países de médio porte e agências nacionais europeias, porque nós estávamos falando do modelo europeu. O modelo europeu ele é único, porque ele coexiste entre a ESA, que é a Agência Espacial Europeia, que é uma organização intergovernamental, com as agências nacionais de cada país. Esses países investem tanto na ESA quanto em seus próprios programas nacionais. Vamos a alguns exemplos. A França, por exemplo, que tem a Agência Espacial Francesa, que é o CNES, ela tem um orçamento de cerca de 2,5 bilhões de dólares. É um estabelecimento público de caráter industrial e comercial, com alta autonomia. O CNES é o maior contribuinte individual para a ESA. Então, vocês lembrem que a gente tem o CNES, que é uma agência espacial francesa, mas a gente tem a ESA, que é europeia, que junta um pouquinho do dinheiro do CNES e de outros países para montar aí a agência grande da europeia. Esse foco principal, ele inclui lançadores como o Ariane. O famoso Ariane, que já lançou foguetes aí para o espaço. Além disso, eles também trabalham com observação da Terra, telecomunicações e exploração espacial. Vocês lembram o próprio Chamon citou lá da linha Copérnicos, que é um dos satélites que oferecem imagens aí de apoio para o Brasil. Seu modelo se aproxima de uma agência de execução com forte base técnica. Então, ela é similar ao INPE no Brasil, mas tem poder político que seria hoje o poder político da EB. Então, ela é um INPE com poder da EB. Já a Alemanha, através do DLR, que é a Agência Espacial Alemã, possui um orçamento espacial de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares. É uma associação registrada que atua como agência espacial nacional e centro de pesquisa. É uma estrutura híbrida única, tá? O DLR ele foca em pesquisas aeronáuticas, energia, transporte e espaço, com ênfase em observação da Terra, exploração planetária e tecnologia de satélites. Já a Itália, com a ASI, tem um orçamento de cerca de 1,8 bilhão de dólares, é uma entidade pública de pesquisa sob a supervisão do Ministério da Universidade e Pesquisa. A ASI tem como foco principal a observação da Terra, telecomunicações, navegação e exploração do sistema solar. A ASI é a agência europeia que mais se assemelha à AEB, em termos de estrutura jurídica e vinculação ministerial, embora com um orçamento cerca de 35 vezes superior ao brasileiro, né? Que não podemos deixar isso de lado. Já o Reino Unido, com a UKSA, tem um orçamento de cerca de 740 milhões de dólares em 2024 e 2025, e atualmente ele é uma agência executiva do Departamento de Ciência, Inovação e Tecnologia. Mas ele vai perder esse status em abril de 2026, sendo integrada diretamente ao governo para reduzir sua autonomia. Seu foco é catalisar o investimento privado e o crescimento da economia espacial com projetos de lançamento de pequenos satélites e aplicações de dados espaciais. Um outro exemplo europeu fascinante é o da Suécia, que inclusive é citado pelo Chamon, com a SNSA. Com um orçamento anual de cerca de 120 a 150 milhões de dólares, a Suécia é um hub estratégico para a Europa. Seu foco principal é o Esrange Space Center, que é um dos centros de lançamento mais versáteis do mundo recentemente, expandindo para lançamentos orbitais. Além disso, investe pesadamente em monitoramento climático polar, pesquisa científica e, mais recentemente, em satélites de vigilância e defesa. A SNSA opera como uma agência governamental sob o Ministério da Educação e Pesquisa, um modelo que também guarda suas semelhanças com a nossa autarquia. Agora, quando comparamos o Brasil com outros países de médio porte, vemos que a Austrália, que é a ASA, com 20 a 30 milhões de dólares, é focada em robótica, comunicação a laser e medicina espacial. A África do Sul, com a SANSA, com 16 a 22 milhões de dólares, já vai chegando ali mais perto do que acontece no Brasil, é líder em clima espacial, sensoriamento remoto e infraestrutura de solo para missões internacionais. Já a agência Israel, ISA, com 15 a 20 milhões de dólares, é especializada em miniaturização de satélites, propulsão elétrica e exploração lunar privada. Bom, e aqui por perto, o que temos? Nós temos a Argentina com a CONAI, que apesar de ter enfrentado cortes historicamente, ela investiu em satélites de radar, que é o SALCOM, e desenvolvimento de lançadores, isso, tronador. Percebemos que o Brasil se encontra na faixa inferior de investimento.
Os Emirados Árabes é um caso à parte, né, que é o ASA, são um caso à parte com fundo bilionário em um programa ambicioso focado em missões planetárias. Né, muito dinheiro. Como a Hope Probe para Marte e a exploração do cinturão de asteroides, mostrando como um investimento significativo pode acelerar rapidamente o desenvolvimento espacial. Agora, vamos aos modelos de governança. E para falar sobre modelos de governança, eu vou explicar que existem 3 tipos diferentes, tá? Então, o primeiro modelo, que é o independente ou executivo, que é o caso da NASA nos Estados Unidos e da KSA da Coreia do Sul, essas agências, elas têm. A KSA é nova, tá, gente? Por isso que eu não detalhei mais coisas que a KSA está fazendo. Mas a KSA, na Coreia do Sul, é uma agência que tem alta autonomia e responde diretamente ao chefe de Estado, que nem a NASA. O segundo modelo é o modelo departamental ministerial, que é o caso da ISRO na Índia, que é um braço técnico do Departamento de Espaço, e a CONAI, na Argentina, que é frequentemente realocada entre os ministérios. E o terceiro modelo, que é o autárquico ou de entidade pública, onde a agência possui personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, mas ela ainda é vinculada a um ministério supervisor, é aqui que se encaixa a AEB do Brasil, a SANSA da África do Sul, a ASI da Itália e a SNSA da Suécia. A agência que apresenta a estrutura mais semelhante à brasileira é a SANSA, né, que é da África do Sul, pois ambas são entidades públicas descentralizadas vinculadas ao Ministério da Ciência e Tecnologia, com mandatos focados em aplicações civis e desenvolvimento industrial. Outras agências com semelhanças estruturais incluem a Agência Espacial Mexicana, AEM, e a CONAI da Argentina. Em resumo, o setor espacial brasileiro possui ativos importantes como CLA e parcerias consolidadas com todos os países, todos esses que eu falei para vocês, o Brasil tem parceria. No entanto, o principal desafio reside no baixo nível de investimento em comparação com grandes potências e até mesmo com alguns países de médio porte. A criação da ALADA, né, que vem aí como uma novidade, e também o foco do Brasil, né, em nichos como agricultura espacial, são passos positivos, mas a sustentabilidade e a expansão do programa espacial brasileiro dependerão de um aumento significativo e contínuo regular dos recursos, bem como de uma maior integração entre o governo, a academia e o setor privado. Para competir de forma mais efetiva no cenário global, o Brasil precisa não apenas aumentar seus investimentos, mas também definir e executar uma estratégia de longo prazo. No PNAE tem lá, mas será que está sendo feita? Talvez tivesse mais dinheiro, seria feito? Fica essa dúvida aí para você. Deixa aqui nos seus comentários a sua opinião. Se ele executar uma estratégia de longo prazo mais arrojada e consistente, aproveitando suas vantagens geográfica e tecnológica para atrair mais investimento e parcerias internacionais, talvez o Brasil saia do seu espaço ali inferior dentre os outros países. O modelo de governança da EB como autarquia, ele é comum e funcional, mas o sucesso de agências com estrutura semelhante, como a ASI da Itália e a SNS da Suécia, demonstra que o volume de investimento e a estabilidade nas políticas de Estado são cruciais. Isso a gente sabe que a gente ainda não tem. O caminho para o Brasil parece ser a manutenção de sua estrutura autárquica, ou seja, não parece que a estrutura autárquica do Brasil, hoje da Agência Espacial, vai mudar. Mas é preciso um fortalecimento orçamentário e uma maior agressividade comercial, inspirando-se em modelos como é o caso do CNES da França e, quem sabe, seja o caso da nova estatal, a ALADA. Eu espero que essa análise detalhada tenha sido esclarecedora e se vocês tiverem mais perguntas ou quiserem explorar outros aspectos, deixa aqui nos comentários. Eu estarei aberta para conversar. Não esqueça de ser extremamente educado, porque nós aqui não temos culpa dos problemas que estão acontecendo no Brasil, nós estamos tentando encontrar uma forma de comunicar melhor para que vocês possam fazer as suas melhores escolhas, saber filtrar as informações que estão por aí na internet. E não esquece de seguir também o Mais Que Raios e o Ciência Talks. Você encontra mais conteúdos também meu lá no Instagram, no Ciência Talks, Mais Que Raios e Cláudia Raios. E eu espero que vocês sigam, ativem o sininho aqui para poder seguir a nossa série de conversas sobre a aeroespacial no Brasil. E também um spoiler para vocês. No próximo mês começa a nossa série queridinha do meu coração, For All Mankind. E esse canal vai estar cobrindo mais uma vez essa série, essa 5ª temporada. Eu espero que vocês acompanhem todo esse conteúdo, então não deixe de ativar o sininho para receber informações quando saírem novos conteúdos. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês e tchau!